a emoção precisa ser colocada em destaque na gênese da formação da personalidade, na gênese do processo de aprendizado, na gênese do desenvolvimento de traumas e também dos conflitos interpessoais, na relação entre pais e filhos, entre casais, entre colegas de trabalho e assim por diante. Porém, o que as pessoas não sabem é que a emoção ela é desinteligente. A emoção não é autoconsciente. A emoção não produz pensamentos. A emoção não consegue se autogerir. Portanto, do ponto de vista estrito, não há inteligência emocional. O que há é gestão da emoção a partir do eu. O eu que é muito complexo, de uma capacidade sem precedente, mas que não foi estudado no teatro das universidades, no teatro das escolas, milhares, centenas de milhares de escolas no mundo todo, ensino básico e assim por diante. Inclusive, nem estudado de maneira adequada na pós-graduação, seja no lato sensu, a especialidade, ou no stricto sensu, mestrado e doutorado. Os meus alunos do programa de mestrado e doutorado, doutorandos de medicina, doutorandos de engenharia, de odontologia ou mestrandos, eles ficam impressionados quando eu falo sobre o programa de gestão da emoção para a formação de professores universitários. Eles ficam impactados. Doutor Cury, como é que nós nunca aprendemos isso? Como é que nunca aprendemos que não há inteligência emocional pura? O que há é gestão da emoção? Como é que nós nunca aprendemos as ferramentas para que o nosso eu seja líder de si mesmo? Eles entendem que qualquer casa, por mais humilde que seja, tem portas e janelas. Mas a mente humana não tem proteção. Um olhar atravessado compromete o dia. Uma crítica pode comprometer a semana, formando uma janela traumática ou killer. Uma decepção pode comprometer um mês. Uma traição pode comprometer uma vida, pois pode ser registrada por um fenômeno inconsciente, que eu chamo de RAM, registro automático da memória, gerando uma janela traumática ou killer duplo P, com duplo poder. Poder de ser encontrada em meio a milhões de janelas no córtex cerebral. E veja bem, a área da ponta de uma caneta, comparativamente no córtex cerebral, tem milhares de janelas. Você não sabe quais delas são traumáticas ou saudáveis, que eu chamo de lights. Quais delas são killers, portanto, traumáticas ou saudáveis lights. Bom, mas quando você tem uma janela traumática, duplo P, alguém te ofendeu, alguém te rejeitou, alguém te humilhou publicamente, alguém te traiu, e quem nos trai não são as pessoas que são desafetas, não são os inimigos. Quem nos trai são os amigos, são as pessoas caras, que nós damos muito e às vezes nos decepcionam demais. Seja com críticas atrozes, com calúnias inadequadas, seja nos sabotando. Então, uma traição pode gerar uma janela traumática duplo P, killer duplo P, poder de ser encontrado em meio a milhões de janelas no córtex cerebral e poder de ser lida e relida. Quanto mais lida e relida, mais é registrado pensamentos perturbadores e emoções tensas, consequentemente, mais se forma cárceres mentais. Então, reciclando o que Sigmund Freud pensava, que uma criança até os 7 anos desenvolvia os seus traumas e eles acabavam consequentemente se expandindo e gerando conflitos, o adoecimento psíquico, não é só o trauma original que é o problema, ou seja, uma humilhação, uma rejeição, uma criança sofreu um bullying chamado, por exemplo, de elefantinho por ser gordo. Isso é atroz, isso é cruel. Mas o problema não é só a experiência original. Ou um professor falar para um aluno, você não vai virar nada na vida, ou um pai falar para um filho, você só me decepciona, usando essas generalizações dramáticas que formam janelas traumáticas, duplo P, killers duplo P. Bom, o problema não é a experiência original apenas,
O problema é que ela fica psicodisponível e ela é encontrada em meio a milhões de janelas e ela é lida e relida. Quanto mais lida e relida, mais o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registra pensamentos e emoções perturbadoras, consequentemente expande aquela janela, tornando-se um cárcere mental. Por isso que o problema é muito mais sério do que Freud, o grande Freud, pensava.